ajude, né? Todos nós precisamos da ajuda de cada um em nome de Jesus. Estenda a sua mão, hoje ele vai ser o canal de bênção em nome de Jesus para nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está teu filho, usa ele, Senhor, debaixo da tua graça, da tua palavra. Fala conosco, fala ao coração da igreja, aos visitantes, a cada um dos teus filhos que vieram hoje. Pai, eu sei que tu tem uma palavra, Senhor, para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. A paz do Senhor, amém. Glória a Jesus. Tem missionário aqui da última hora? Cadê os missionários de Cristo? Cadê os mensageiros da última hora que vai levar o ID? Como o pastor já bem falou, hoje é um culto voltado à missão, um culto evangelístico, aonde o intuito e o propósito é vidas no altar de Deus. E nessa noite de hoje, o Senhor, pela sua palavra, Ele há de confirmar um chamado missionário no seu coração. Eu profetizo nesta noite de hoje para quem tem fé para receber, que você será o próximo desbravador da obra do Senhor. Você irá para a África, para a Europa, para a Ásia e até aos confins da terra. O mundo ouvirá a tua voz, e a tua voz será uma voz profética na face dessa terra. Vou profetizar melhor. A tua voz será a trombeta que anunciará a volta do Cordeiro. Tem mão para levantar e tem boca para adorar o Cordeiro nessa noite? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 17 e 18. Abre aí, me acompanhe por gentileza. Epístola do apóstolo Paulo, dirigida aos irmãos da cidade de Corinto, capítulo de número 1, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Quem não tem Bíblia já pega carona com quem tem, para você estar ciente do que vai ser lido e pregado na noite deste dia. Vou ganhar tempo, por isso já vou ler. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Tem versão que vai falar para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Versículo 18. Porque a palavra da cruz, tem versão que vai falar, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. A pergunta é: você é aqueles que perecem ou você faz parte dos salvos? Cadê os salvos de Cristo nesta noite? Diga para esse irmão: a cruz, para nós que somos salvos, é poder de Deus. E você senta glorificando a Deus. Meus irmãos, sem muitas delongas, sem muitos arrodeio, vamos direto naquilo que nos interessa na noite deste dia. É bem verdade que Paulo, o maior desbravador da igreja, o maior missionário pós-Jesus, está dirigindo esta carta para a igreja que residia em Corinto. Na sua primeira demanda, Paulo, ele vai dirigir esta carta para aqueles irmãos que serviam ao Senhor nesta cidade. Eu acho interessante aqui, é que o versículo de número 17 e o versículo de número 18, Paulo traz um tema central. Paulo titulariza a sua palavra, aquilo que ele está falando. E o tema central é a mensagem da cruz, ou
a palavra da cruz. Então entenda, Paulo está tentando disseminar, colocar dentro do coração dos coríntios a verdadeira mensagem ou o verdadeiro propósito da qual Jesus sofreu naquela cruz. Paulo, ele está explicando o porquê Jesus está ou foi apregado na cruz. E Paulo, ele vai falar de uma poderosa, de uma inerrante, de uma infalível mensagem que Jesus transmitiu quando ele abriu seus braços naquele madeiro. Bíblia se explica com Bíblia, e nos 2 versículos que nós lemos, o versículo 17, o versículo 18, eu consigo encontrar 3 mensagens que está cravada na cruz, 3 palavras centrais que está voltada à cruz de Cristo. Veja bem, quando Paulo começa a dizer no versículo de número 17 que ele não foi chamado para batizar, não veio com este propósito, não veio com essa finalidade, mas o propósito do antigo fariseu era pregar o evangelho, era anunciar as boas novas, as boas notícias do Cordeiro de Deus mediante aos homens da terra. Então Paulo aqui já deixa bem explícito, já deixa bem óbvio e deixa bem claro que a primeira mensagem central da cruz é o evangelho. Exatamente, a palavra evangelho é boas novas ou boas notícias. Esta é a primeira mensagem que Paulo está trazendo, que a cruz de Cristo, ela trouxe um tempo novo, uma nova notícia, uma novidade de vida. O que Paulo está tentando dizer, que o que Jesus deixou na cruz, ele deixou para que todo aquele que nele cresce não viesse viver uma vida de mermice, mas que viesse a viver uma vida de novidade, uma vida não dentro do comodismo e da mermice, porque evangelho é viver coisas novas, evangelho é viver na terça aquilo que eu não vivi na segunda, evangelho é viver na quarta aquilo que eu não vivi na terça-feira. Este é o evangelho de Cristo, é a primeira mensagem que Paulo está trazendo. Agora olha aqui para mim, porque Paulo ele verbaliza, porque Paulo ele se expressa e ele pronuncia esta palavra por nome de cruz. Agora olha aqui, porque Paulo usa este termo, esta palavra cruz, para os irmãos de Corinto, porque esta palavra cruz, Paulo vai trazer o significado, a representatividade da cruz para a igreja do Senhor na face da terra, para aquele que professa a fé cristocêntrica, para todo aquele que professa a fé verdadeira e a fé genuína no Cristo da cruz. Paulo está usando este termo cruz, porque Paulo entende que cruz se fala de renúncia. Exatamente, esta é a segunda mensagem da cruz que Paulo está tentando disseminar no coração dos ouvintes da palavra do Senhor, para que todo aquele, quando olhasse para a cruz de Cristo, quando olhasse para o episódio do Gólgota, quando olhasse para o episódio do Calvário, viesse entender que viver com Cristo
fala-se de renúncia. É isto que Paulo está falando, que quando alguém olhasse para o preço que foi pago, pelo sangue que foi derramado, pela chicotada que o mestre pegou, olhasse para este sacrifício, viesse entender que todo aquele que coloca a mão no arado e que serve ao Senhor e que anda nas suas pisaduras, ele tem que entender, a sua mente tem que ser cauterizada ao ponto dele saber que todos os dias ele vai ter que renunciar aquilo que nós chamamos de câncer espiritual, que é o pecado que nos faz separação do Deus eterno. É esta a segunda mensagem que Paulo está trazendo, a mensagem da renúncia. Por quê? Porque cruz se fala de renúncia e não existe evangelho sem cruz. Então olha só o sermão de Paulo, olha só a mensagem de Paulo. Paulo está trazendo algo que se encaixa, Paulo está trazendo algo que se combina. Paulo está falando do evangelho, Paulo está falando da cruz, Paulo está falando da renúncia. Então olha aqui para mim, não existe evangelho sem cruz. Por quê? Porque cruz se fala de renúncia. Agora olha aqui para mim, o que é a renúncia na vida do crente? Qual é o termo renúncia ou significado para a vida do crente? Renunciar é você deixar aquilo que te afasta do propósito de Deus. Renunciar é você abandonar aquilo que te leva para longe de Deus. Isto é renunciar. Renunciar é você deixar algo que satisfaz o teu bel prazer. Renunciar é deixar algo que a tua carne se apraz, mas o teu espírito repugna e a tua alma abomina. Isto é renunciar. E quando nós usamos este termo renunciar, renúncia logo vai se falar de abandono. Renúncia vai se falar de deixar aquilo que satisfaz a carne para viver um tempo de fidelidade, de integridade e de santidade, de pureza, de obediência com Deus que nos chamou para viver uma vida de pureza na face desta terra. Quando nós usamos esta palavra renúncia, nem todo mundo está preparado para ouvir esta mensagem que eu vou pregar, mas já vou avisando logo, não vim nessa noite pregar para ser aplaudido ou para alguém lá fora bater no meu ombro e dizer prega muito, não. Nesta noite eu vim entregar um recado que Deus mandou para esta igreja. Vou repetir isso aqui, nesta noite eu vim entregar um recado de Deus para essa noiva que vai subir para o céu. Então olha aqui para mim, quando se fala de renúncia, logo vai tocar no calo de muito crente, quando falar para ele deixar aquilo que distancia ele da promessa de Deus. É bem verdade, quando eu falo de promessa, não estou falando daquela promessa que é palpável, daquela promessa que é visível. Eu estou falando da maior promessa que a igreja recebeu. Qual é a maior promessa que a igreja recebeu? É que um dia nós iremos desaparecer desta terra, nós iremos adentrar pelos portões celestiais, iremos tomar posse das mansões celestiais e estaremos na glória junto com o serafim, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esta é, pastor Diego, a maior promessa que a igreja recebeu. Então a renúncia é tudo aquilo que faz esta divisão, me deixa longe desta promessa, tudo aquilo que te deixa longe do céu. Quando você deixa, você está renunciando. Você renuncia aquilo que satisfaz o teu bel prazer,
mas você vai se aproximar da santidade e da glória de Deus. Você não entendeu? Você vai deixar algo que satisfaz a tua carne, mas você vai se achegar diante de algo que preenche a tua alma, que preenche o teu espírito. Aleluia! Vou repetir com outras palavras para você entender. Quando eu falo de renúncia, eu estou dizendo que vale a pena deixar aquilo que me afasta do céu para me chegar diante do Cordeiro e dizer: Pai, renunciei ao mundo, renunciei à fofoca, renunciei à mentira. Ai, irmão, olha aqui para mim que eu tenho algo de Deus. Isto é tão poderoso. Quando eu falo de renúncia, que todos os homens que Deus chamou, sejam os homens da antiga aliança como os homens da nova aliança. Não quero voltar lá na antiga aliança, eu quero falar da nova aliança. Eu quero falar de um grupo seleto que Jesus chamou para uma boa obra na terra, que eles tiveram que renunciar, irmã Rayandra, para viver o propósito de Deus na face da terra. Quem é esses homens? Os discípulos do Senhor. Quem lembra quando o Senhor vai visitar a praia do mar da Galileia, quando Jesus vai se deparar com 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, a qual estava pescando, estava fazendo seu ofício de profissão. Mas quando o dono da obra chegou diante da praia e disse para esses homens: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de alma. A Bíblia então diz que na hora Pedro deixou o barco, Pedro deixou a rede, para seguir Jesus de Nazaré. Quando Pedro deixa o barco, quando Pedro deixa a rede, fala de renúncia. Ele renunciou para viver com Jesus de Nazaré. Olha aqui para mim, e a Bíblia diz que certa feita este Pedro vai questionar a renúncia que ele teve, e ele chega diante de Jesus de Nazaré e fala: mestre, nós abandonamos tudo para te seguir. Pedro está dizendo assim: mestre, eu renunciei à pesca, eu renunciei o barco, eu renunciei minha profissão, e agora Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, na terra 100 vezes mais, e no céu a vida eterna. Jesus estava dizendo: vou honrar tua renúncia, vou honrar tua renúncia, vou honrar tua renúncia. Diga para um, para dois, irmão: Jesus honrará a tua renúncia. Eita glória, vou pregar agora, irmãos. Aquilo que você deixa hoje, que a tua carne está dizendo: não deixa não, bora viver mais um pouquinho na vida da mazela, não deixa não, vamos viver mais um pouco na depravação. Você que deixa essa prática hoje para viver uma vida de santidade, eu tenho uma palavra para você, jovem: vai valer a pena, vai valer a pena. Hoje a tua carne pode chorar, mas amanhã a tua alma vai se alegrar. Aleluia. Eu prefiro que a minha carne chore hoje, mas amanhã ou depois eu ouvirei do meu Senhor, eu ouvirei do meu Senhor: bendito de meu Pai. Quem está preparado? Vale a pena renunciar. Então, esta é a mensagem que Paulo ele está pregando, a mensagem da renúncia. Diga para este irmão: é necessário renunciar. Diga: é necessário renunciar. Você que tem chamado e tem promessa, é necessário renunciar. Você que quer almejar o céu, é necessário renunciar. Você que quer ouvir o som da última trombeta, é necessário renunciar. Agora olha aqui para mim, como eu falei, Bíblia se explica com Bíblia. Deixa-me falar agora da terceira mensagem, que quando alguém olha para a cruz, logo está explícito, logo está claro e estampado. Que mensagem é essa? Que o apóstolo São Paulo, ele fala a respeito desta cruz.
que enigma e que mistério, que rolo é este que o apóstolo São Paulo fala aos nossos corações? Mas Paulo é um grande pregador. Ele não prega e deixa confusão na mente dos ouvintes. Paulo esmiuça a palavra como ninguém. Paulo mastiga a palavra como ninguém. Paulo ensina como ninguém. Então Paulo não vai deixar os coríntios com a sua mente vagando, sem entender a sua fala, sem entender a sua palavra. E logo ele vai da mensagem da cruz. E eu disse que Bíblia se explica com Bíblia. No versículo de número 18 está a terceira mensagem da cruz que Paulo quer passar para os ouvintes da cidade de Corinto, quando Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos ela é poder de Deus. Eita glória! Olha aqui para mim. Então Paulo está dizendo assim, ó: eu vos falo de uma mensagem, e esta nem vocês, nem todos de vocês estão preparados para ouvir. Qual é? É que a cruz, nela Jesus deixou uma mensagem. Qual é? Que a cruz tem o grande poder de Deus sobre ela. Não, tu não pegou. Eu não, irmão. Olha para cá, para me te explicar isso aqui. Quando eu falo de cruz aqui, eu não estou falando daquele madeiro que é formado pelo horizontal e cruzado pelo vertical. Não. Quando eu falo desta cruz aqui, eu estou falando quem estava nela. Quem era? Era Jesus de Nazaré. Então Paulo está dizendo que não é a cruz que tem poder, é quem estava sobre ela que tem o poder. Não é, irmão? Aleluia. Tem um povo aí que segue uma determinada religião, que eles têm o negócio da cruz, eles se benzem. Aí eles pensam, irmãos, que o poder está na cruz. Quando ele vê um negócio de perigo, veja um irmão, os irmãos já sabem, já faz o sinalzão da cruz. Ei, querido, o poder não está nisso aqui. O poder está quem sobremorreu nela, mas ao terceiro dia ressuscitou. A mensagem é Cristo. A mensagem não é a cruz, a mensagem é Cristo. Então é este poder que Paulo estava falando. Agora olha aqui para mim. Para Paulo falar o que ele está falando, primeiramente, Jesus ele morreu, Jesus ele ressuscitou. Pregador, tu está me explicando que aqui neste episódio de 1 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 17 ao versículo de número 18, tu está dizendo que Jesus aqui já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Obviamente, claro. Por isso que Paulo, ele tem a autonomia, ele tem a autorização, e ele tem a autoridade, e ele tem a legalidade do céu para pregar o que ele está pregando. Porque se ele tivesse pregando e Cristo tivesse ainda morto, e Cristo tivesse ainda sepultado, e Cristo tivesse ainda nas entranhas da terra, ele não tinha autorização para pregar o que ele está pregando. Mas ele está com autoridade para falar o que ele está falando, porque aqui Jesus não está mais naquele sepulcro. Jesus já está à destra do Deus Todo-Poderoso. Então olha aqui para mim. Sabe por quê? Paulo está dizendo que o poder não está na cruz, mas está sobre quem foi apregado nela. Porque este que Paulo prega, Paulo conhecia a biografia dele, Paulo conhecia a história dele, Paulo conhecia quem era ele. Porque este que Paulo prega, encontrou ele no caminho de Damasco. Porque este que Paulo prega mudou a história dele. Porque este que Paulo prega disse para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido para a minha obra. Eita, este que Paulo prega, Paulo teve um encontro com ele. Este que Paulo prega, passou um bom tempo com ele nos desertos da Arábia. Este que Paulo prega, este mesmo levou ele no terceiro céu, aonde ele viu, aonde ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito a falar e nem proclamar aos homens. Paulo então, ele tem autoridade para falar o que ele está falando para a igreja de Corinto. E Paulo então, pregador, ele vai falar com base em quê? Ele vai falar centralizado em quê? Ele vai falar apoiado em quê?
Paulo conhecia a Bíblia, a história como ninguém. Paulo conhecia as escrituras como ninguém. E é nas escrituras que Paulo se baseia pela grande mensagem que ele está pregando. Por quê? Porque para Paulo pregar o que ele está pregando, ele tinha que saber que Jesus foi crucificado, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Pregador, tu está me explicando e dizendo que este poder que está na cruz, Jesus só outorgou, Jesus só teve, só possuí-lo porque ele morreu e ressuscitou. Exatamente. Se Jesus não morre, se Jesus não ressuscita, a mensagem da cruz não tinha poder. Eita, você não entendeu? Se Cristo não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a cruz era em vão, a cruz não tinha significado. Mas ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora olha aqui para mim, e este Jesus, ele vai fazer algo lindo para demonstrar que o poder não está na cruz, mas está sobre ele. Eu nunca vou pregar algo que eu não tenha condição de te provar. Vou te provar agora que o poder não está na cruz, mas o poder está em Jesus. Levanta a mão para o céu que eu tenho uma palavra de Deus. O poder de Deus não está pregado na parte horizontal e nem na parte vertical da cruz. O poder de Deus está sobre Jesus de Nazaré. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. A Bíblia diz assim, ó, Mateus capítulo de número 28, no versículo de número 18, Jesus, depois de ter morrido, Jesus, depois de ter ressuscitado, chegou para o discípulo e disse assim, ó: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi me dado, na onde? No céu e na terra. Pregador, tu está dizendo que Jesus só recebeu o poder porque ele cumpriu o propósito da cruz. Exatamente, mas não para por aqui. Pregador, tu não me convenceu. Jesus recebe poder nos céus e na terra. Será se realmente foi porque ele morreu? Será se realmente porque ele ressuscitou? Não foi porque Deus teve dó, achou graça e deu. Não. Jesus não recebeu esse poder de graça, não. Jesus não recebeu esse poder porque ele é filho unigênito do Pai, não. Ele pagou um preço para ter este poder. Tu quer ver uma coisa? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, Bíblia se explica com Bíblia, no versículo de número 5, Paulo disse assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, sendo semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, olha para cá, por isso Deus lhe deu, melhor dizendo, por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele morreu, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que estará acima de todo nome, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, que está na terra e que está debaixo da terra, e o que mais? E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Olha aqui para mim. Jesus só recebeu este poder porque ele levou a sua cruz, a mensagem da cruz, o poder de Deus. Pregador, não tem outro autor bíblico para dar referência, para nós deixar esse negócio mais comprovado. Tem o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, ele diz assim, ó: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, levanta a mão, suportou a cruz,
desprezando a afronta. E o que depois que ela suportou? Assentou à destra, assentou à destra, assentou à destra de quem? Dos serafim, dos querubim, dos arcanjos, do arcanjo. Não. Sentou à direita do Deus eterno. Ai. Ele levou a cruz, ele suportou a cruz. Por isso que Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu poder. Olha para cá, quando Jesus recebe o que ele recebeu do Pai, por ter cumprido o propósito da cruz, ter deixado na cruz as mensagens, agora Jesus olhava para o céu, e lá no céu não tinha ninguém maior do que ele. Jesus olhava para os querubins não era maior do que ele. Jesus olhava para o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel não era maior do que ele. Jesus olhava para os anjos que estão dia e noite louvando e adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não era maior do que ele. Jesus agora, olha para cá, ele resolveu olhar para a terra, e ele tenta agora caçar um homem que é maior do que ele. Ele tenta agora caçar um homem que tem mais autoridade do que ele. Ele tenta agora caçar um homem que tem um governo maior do que ele. E ele foi em todas as épocas, ele foi em todas as eras, ele foi em todos os séculos, e não conseguiu achar nenhum homem sequer maior do que ele. Porque Jesus se tornou depois da cruz o maior homem, o maior ser, o maior profeta, o maior pregador, o maior rei, o maior Senhor. Eita, glória a Deus. Olha aqui para mim, quando eu falo que Jesus olhou para a terra e caçou os homens, parece que eu vejo agora Jesus olhando lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Jesus olhando para os reis que reinaram nos seus impérios, olhou para o reinado de Babilônia, olhou para Nabucodonosor e disse: Nabucodonosor não é maior do que eu. Olhou para os faraós, os reis do Egito, os faraós, não é maior do que eu. Jesus agora, parece que eu vejo o pastor Diego, ele olhando para os imperadores que imperaram sobre a Roma antiga. Olhou para César Augusto, César Augusto não é maior do que ele. Olhou para Nero, Nero não era maior do que ele. Olhou para Domiciano, Domiciano não era maior do que ele. Olhou para Constantino, Constantino não era maior do que ele. Eita, oh, aleluia. Jesus olhou para o imperador Trajano, o imperador Trajano não era maior do que ele. Olhou para Diocleciano, Diocleciano, imperador, não era maior do que ele. Olhou para o imperador Vespasiano, Vespasiano não era maior do que ele. Aí Jesus agora vai resolver dar uma olhada para os papas que já passaram pela terra. Jesus olha para o Papa João I. João Papa não é maior do que Jesus. Jesus olhou para o Papa João II. João Papa II não é maior do que ele. Jesus resolveu olhar para o Papa Bento I. O Papa Bento I não é maior do que ele. Jesus agora vai olhar para Gregório, Gregório I, Gregório II, Gregório I não é maior do que Jesus. Jesus agora vai olhar para o Papa da atualidade. Olha para o Papa argentino, o Papa Francisco, coitado dele, não é maior do que Jesus. Ai, aleluia. Aí Jesus agora, ele vai olhar para os reis que a sociedade intitulou como rei das músicas. Por exemplo, Jesus vai olhar para o rei do rock, Elvis Presley. Elvis Presley não é maior do que ele. Jesus vai olhar para o rei do pop, Michael Jackson. Michael Jackson não é maior do que ele. Jesus agora vai olhar para o rei do futebol, Pelé. Pelé não é maior do que ele. Agora olha aqui para mim, pregador, porque Jesus então é maior do que esses homens? Por dois motivos. Porque Jesus passou pela cruz, e eu vou te falar o segundo motivo. Veja bem, no dia 16 de setembro de 1977, pregador, não entendi, vou repetir. No dia 26 de setembro de 1977, esse que chamava rei Elvis Presley morreu, ressuscitou? Não, ainda está morto. No dia 25
de dezembro do ano de 2009, morreu o rei do pop, Michael Jackson. Cadê? Me diz aí se tem alguma reportagem que Michael Jackson ressuscitou no dia 29 de dezembro de 2022. Morreu o rei do futebol, Pelé. Cadê Pelé? Está sepultado lá em São Paulo. Não ressuscitou. Não ressuscitou. Aí, pastor Diego, eu olho há mais de 2000 anos atrás, um homem lá em Jerusalém, apregado numa cruz, morreu, mas ao terceiro dia Satanás, ele ressuscitou. Ele estava mesmo. Haja pulmão, alabraxandarabagai. Pega na mão de um irmão que eu estou sentindo algo de Deus aqui. Alabraçúria, pega na mão de uma varoa aí. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Olha para mim, olha para mim. Aleluia. A primeira mensagem da cruz, a pregação do evangelho. A segunda mensagem da cruz, a renúncia em amor ao reino do céu. A terceira mensagem da cruz, o poder de Deus. Agora olha aqui para mim. Sabe qual foi o segredo que Jesus deixou esta mensagem poderosa? Porque ele carregou a sua cruz, porque ele levou a sua cruz. E ele disse assim, ó: para todo aquele que queira seguir ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, siga-me. Ei missionário, ei mulher de Deus, ei diácono Deilson, cada um de nós aqui tem uma cruz. Cada um de nós aqui carrega uma cruz. Não é uma madeira, não é uma madeira pesada, mas é todos os dias nós temos que renunciar aquilo que nos afasta da presença. É a nossa cruz. Tem muito crente, pastor Diego, que já deixou a sua cruz. Ei, mas para receber a coroa da vida vai ter que ter uma troca. Qual é a troca? É a cruz pela coroa. Você para tomar posse da coroa, você tem que chegar diante dele com a tua cruz. Tem muita gente aí que está andando e está andando sem cruz, e ele está pensando que quando chegar lá ele vai entrar. Jesus vai perguntar: cadê a tua cruz, pastor Marcos? Cadê a tua cruz, pastor Diego? Cadê a tua cruz, missionário Danilo? Jesus vai querer saber da cruz, porque agora, ai, mas vai chegar um povo, vai chegar um povo. Não sei se eles estão aqui, mas vai chegar lá. Vai chegar um povo, meu pastor, que vai dizer: pai, olha a cruz aqui, olha a cruz aqui, olha a cruz aqui. Aí o grandão vai dizer: deixa ela aqui, vem pra cá, abaixa a cabeça, e eu coloco a coroa da vida, e eu coloco a coroa da vida, e eu coloco a coroa da vida. Só para quem vai levar a cruz. Agora eu vou pregar. Ei, eu profetizo nesta noite que não vai ser luta, que não vai ser o diabo, que não vai ser Satanás que vai roubar a tua cruz. Não vai. Você vai chegar lá, vai chegar com cruz, vai chegar com cruz, vai chegar com cruz. Querendo o diabo não, querendo o capeta não. Eita, irmãos, enquanto eu estou pregando aqui, eu fechei os meus olhos agora, e Deus falou algo muito forte no meu coração. Ele acabou de me informar que o diabo preparou uma reunião no inferno, e esta reunião era para tratar de negócios, para tirar a cruz que a igreja está levando, a cruz que a igreja está levando. Só que neste momento, enquanto há uma reunião no inferno, há uma ordem no céu, e a ordem é essa: anjo, desce, acaba com a reunião, desce a Manash, oh, aleluia, desce, e acaba. E levanta a mão. Não, melhor fica de pé que o meu horário já deu. Fica de pé, exatamente, já deu, fica de pé. Oh, aleluia. Só quem crê que está descendo um anjo agora para desfazer essa reunião do inferno. Aleluia. Você dá glória e dá aleluia. Vai, você dá glória e dá lá. E a calabra xandaraia. Diga para esse irmão: a minha cruz eu não vendo, eu não troco.
e não negocio. Diga para esse irmão, você, cadê a tua cruz? Diga para ele, cadê a tua cruz? Diga assim para ele, a minha cruz está todo dia eu dizendo, Pai, me ajuda, eu não quero viver nesta vida. Esta é a cruz. É quando você chora, é quando você geme, é quando o pecado bate na tua porta e você diz não para ele. Para os jovens, é quando esta vida bandalheira, essa vida de depravação, esta vida fácil bate na tua porta e fala assim, jovem, larga de ser besta, rapaz, você é novo. Para que viver na igreja? Olha a tua situação, tá igual uma velha de vestido até os pés. Olha para o jovem, jovem, tu é tão bonito, rapaz, parecido um padre, um pastor de gravata, de terno. Mas você diz assim, mas eu estou passando isso aqui, mas eu sei que daqui a pouco o que eu passo, o que eu choro vai valer a pena, e o que eu vou viver é muito mais maior e melhor do que o que o mundo me oferece. O mundo ele oferece uma glória externa, uma glória maquiada, mas Jesus está dizendo para alguém aqui, a minha glória é eterna, a minha glória é eterna. Mas não deixe a tua cruz, negue o pecado todo dia, negue todo dia a transgressão, negue a iniquidade, negue a mentira, negue certos sites que não é lícito o crente estar nele. Nega tudo isso para viver uma vida com Cristo. E eu te garanto, irmãos, que quando você renunciar, quando você levar esta cruz, irmão, você vai viver coisas que poucos viveram nesta terra. Você viverá coisas que poucos tiveram o privilégio de viver. Quem sabe está ao vivo, não está, Diácono Deus? Está na live, não está? Então tem alguém nos assistindo. Para você que está em casa agora nos assistindo, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não solte a tua cruz, leve a tua cruz, porque daqui a pouco esta cruz vai ficar, você vai receber a coroa e o céu vai se abrir, você vai entrar, você vai entrar, você vai entrar. Oh, aleluia, aleluia. Nesta noite eu quero orar para que o Senhor venha te fortalecer, para que o Senhor possa te ajudar. É um culto missionário, é um culto de reflexão, para nós se manter firme, para nós se manter constante. Oh, aleluia. Pega na mão deste irmão, ore com ele, ore com ele. Você vai orar por ele e ele vai orar por você. Ora dizendo, Pai, dá constância, Pai, ajuda ele, ajuda ela, que ele não venha abandonar a cruz, que ele não venha, meu Pai, entregar os pontos, mas que ele venha ser fiel. Assim eu oro, Senhor, assim como o Senhor levou a cruz até o Gólgota, cumpriu o teu chamado, o teu propósito, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Assim também, meu Deus, nós temos uma cruz e nós vamos cumprir o nosso propósito. Nada e ninguém vai nos parar, Senhor. Nós vamos chegar no céu, nós vamos chegar no céu, meu Deus, nós vamos chegar, Pai. É por isso que nós te servimos, é por isso que nós te adoramos, porque o nosso culto hoje é aqui, mas amanhã será aí, meu Deus, na glória, na glória, na glória. Hoje, meu Pai, o nosso líder, meu Pai, pastor aqui, é o pastor Diego, mas amanhã será o único pastor na glória eterna, é o Senhor, o bom pastor, o pastor da noiva. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje nós choramos, meu Pai, mas amanhã ou depois as nossas lágrimas vai ser enxugada. Hoje tem morte, mas amanhã ou depois não haverá mais morte. Hoje, meu Deus, a tristeza, a amargura, mas amanhã depois haverá alegria, haverá alegria, haverá alegria. Hoje eu choro, hoje eu choro, amanhã eu vou sorrir, amanhã eu vou sorrir. Não é montado num carro bom, não é numa casa boa, mas é quando eu estiver na glória, é quando eu estiver na glória. Quem vai, quem vai, quem vai? Quem vai ora, quem vai ora, quem vai ora, quem vai ora ao Senhor nessa noite. Com a ajuda do louvor,
com a ajuda do grupo de louvor, cante um louvor que faz menção do céu, que nos dá paixão e atração pelo céu. Enquanto o grupo estiver louvando, você vai falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É um culto de missão. Missão se fala de evangelismo. Evangelismo se fala de ganhar alma, alma para ir para o céu. Alma, quando se fala de céu, se fala de glória. Quando se fala de glória, fala em estar com o Senhor. Só quem quer estar com Cristo vai louvar agora. Só quem quer estar com Cristo vai exaltar agora. Louve a Deus agora, vai. Pode dar lugar. Fecha os teus olhos, te concentre agora, porque na medida que o grupo estiver louvando, o Espírito de Deus, Ele vai renovar tuas forças agora. Ele vai renovar tuas forças agora. Coloque a mão no teu coração, me ajude. Coloque a mão no teu coração, curve a tua cabeça. Vai, ó Espírito de Deus, na canção deste louvor, na canção deste louvor, renove este irmão. Se tiver alguém que aqui está afastado, que ele venha aqui para o altar reconciliar. Se tiver alguém, Senhor, que está fraco, que está pensando em sair da igreja, renova ele agora. Renova ela agora. Renova ele agora. Enche com a tua presença, em nome de Jesus.